Dando sequência aí, né, à nossa atividade, ao nosso treinamento, né, vamos falar um pouquinho agora sobre esse controle dos riscos, né? Como a gente falou, a gente vai identificar esses riscos. E aí, o que eu faço com esses riscos, né? O que eu preciso tomar de ação? Sou eu que tomo ação? É o supervisor de entrada? É o vigia? Segurança do trabalho? Né? Quem toma essa ação? Quem faz esse controle dos riscos? Então, basicamente, todo mundo pode fazer. Como eu acabei de falar para vocês aqui anteriormente, né? Todo mundo vai ter a sua parcela de responsabilidade, né? Então, o supervisor de entrada é que faz toda essa avaliação, faz o monitoramento lá da atmosfera, porém, o vigia, os trabalhadores autorizados precisam conhecer esses riscos também, porque são eles que vão estar lá, né, na linha de frente, expostos a esses riscos, né? O empregador precisa nos dar, né, essas condições de trabalho para que a gente faça de uma maneira adequada, de uma maneira segura. Então, todo mundo aí vai ter as suas responsabilidades, todo mundo precisa estar atento aos procedimentos, ao passo a passo de segurança. Então, obviamente, todo mundo pode fazer uso desse controle dos riscos, todo mundo deve, né, fazer esse controle dos riscos com medidas administrativas, técnicas, emergenciais, corretivas, se for o caso, né? Então, eu tento sempre me prever, né, tomar as medidas corretivas, tomar as medidas de controle já preventivas para evitar o acidente, né, o incidente. Mas, se por algum motivo, por alguma falha, eles vierem a ocorrer, né, a gente também vai ter as medidas corretivas, aí, as medidas emergenciais que a gente vai tomar para minimizar essas consequências ou para evitar, melhor ainda, essas consequências, né? Vai depender do tipo de incidente, de acidente que a gente tem, né, no local. Então, para isso que é importante a gente conhecer essas medidas de controle. Então, controle de risco são todos os meios que propiciam ao trabalhador segurança na entrada e saída em espaços confinados. Então, são todos os procedimentos, são todas as regras básicas, tudo que a norma pede, né? São todos os meios que a gente utiliza, não importa aí se é um meio técnico, administrativo, corretivo, emergencial, que a gente utiliza no dia a dia para conseguir fazer a entrada e saída do espaço confinado com segurança, né? Então, é tudo que a gente faz de procedimento, de processo aí, de regra básica relacionado ao espaço confinado que vai fazer com que a gente consiga atuar de maneira segura nesse tipo de atividade. Então, vai lá desde o treinamento, a capacitação dos trabalhadores, o preenchimento correto da PET e a avaliação da atmosfera, o monitoramento contínuo, a presença do vigia ali no local para estar acionando imediatamente a equipe lá dentro e fazendo a evacuação. É o vigia que aciona a equipe de resgate, de primeiros socorros. É a maneira que eu me comunico com a equipe lá dentro, é a maneira como eu vou acionar essa equipe de resgate, se é uma botoeira, se é através do rádio, pelo telefone. É eu ter uma equipe treinada para fazer esse resgate, é criar esse procedimento de liberação da atividade em espaço confinado. São os EPIs que são disponibilizados para os trabalhadores fazerem a atividade no espaço confinado com segurança. São os equipamentos adicionais aí que a gente utiliza, como ventiladores, insufladores, exaustores, biruta, resfriamento do equipamento, bloqueio, travamento, etiquetagem, ou seja, tudo relacionado
a segurança da atividade em espaço confinado, são meios de controle desses riscos. Então, a partir de cada tipo de espaço confinado, da sua característica, da atividade que eu vou realizar naquele espaço confinado, eu consigo fazer esse levantamento dos riscos e estar identificando quais são as medidas de controle necessárias. Mais uma vez, a gente vai voltar lá no nosso ponto inicial, que é o preenchimento da PET, permissão de entrada de trabalho. É através dela que a gente vai conseguir fazer atividade com segurança. É a partir dela que vai constar todos os dados ali, do local daquele espaço confinado, das suas características, da atividade que eu vou realizar ali, quais são os meios de controle necessários, quais são os EPIs indicados para aquela atividade, os valores da minha avaliação atmosférica que eu fiz, do meu monitoramento. Então, o começo de tudo é ali, é onde eu vou conseguir estar definindo a minha atividade, de que forma eu vou conseguir fazer ela, com ou sem segurança. Se eu não fiz uma PET corretamente, se eu só preenchi, coloquei tudo ok lá sem fazer avaliação, com certeza a gente vai ter um acidente. Agora, se eu conseguir fazer essa avaliação de maneira adequada, realmente levantei todos os riscos e tomei todas as medidas de controle, a atividade vai ser feita de forma segura, dificilmente a gente vai ter uma surpresa desagradável ali, dificilmente a gente vai ter um acidente. Então, esses controles de riscos aí são todos os meios que a gente utiliza para fazer a atividade com segurança. Um desses meios de controle é o teste atmosférico. A gente sempre deve fazer esse teste imediatamente antes de qualquer entrada no espaço confinado, pela possibilidade de 3 riscos atmosféricos, sendo eles deficiência ou enriquecimento de oxigênio, explosividade e atmosferas tóxicas. Então, os 3 tipos de problemas que a gente já falou anteriormente, que a gente pode encontrar lá no espaço confinado. Por isso é necessário que a gente faça previamente esse teste atmosférico, essa avaliação inicial do espaço confinado. Então, obrigatoriamente, eu preciso pegar lá um detector multigases e fazer essa avaliação, para verificar se a gente tem ali a quantidade ideal, adequada de oxigênio no ambiente, se eu tenho os limites de explosividade dentro dos parâmetros de segurança e também se eu tenho algum outro gás contaminante, Então, esses são os riscos atmosféricos que a gente vai encontrar num ambiente confinado, O risco aí de asfixia, de intoxicação, e de atmosfera explosiva. Então, o enriquecimento ou a falta de oxigênio, substâncias tóxicas, que podem nos causar aí as intoxicações e uma atmosfera explosiva, Tudo que a gente já falou anteriormente. Então, eu não posso entrar no espaço confinado sem antes fazer esse teste atmosférico, sem saber como eu vou encontrar aquela atmosfera dentro do espaço confinado. Eu não posso entrar às cegas. Eu acho que está tranquilo, eu acho que está tudo bem. Fazer como era antigamente, Então, lá no início, lá atrás, quando ia fazer alguma atividade, normalmente aí em mineração, então estava escavando lá tudo, e às vezes tinha a presença de alguns gases. Como que eles faziam, Na época lá não tinham esses aparelhos ainda, esses detectores de gases. Então pegavam um passarinho, colocavam ele na gaiola e aí eles iam entrando nesses túneis aí, nessas escavações, com o passarinho lá na frente, Colocavam uma vara, a gaiola lá na frente. Por quê?
passarinho era mais sensível, né? Se faltasse oxigênio ali, se tivesse algum gás tóxico, aquele passarinho ele ia desmaiar ou ia morrer e imediatamente eles iam evacuar o local, né? Então, se aconteceu algum problema com o passarinho ali, é porque eu tenho a presença de algum gás, de algum agente asfixiante ali. Então, eles faziam a retirada. E também, né, era muito comum, né, mas nem tão seguro assim, também com o uso de velas, de lamparinas ali, né, para se detectar a falta de oxigênio, né? Então, quem nunca fez aquela experiência em casa de acender uma vela e colocar um copo em cima? Então, enquanto tem oxigênio ali, ela vai, né, se manter acesa aquela chama. A partir do momento que ela consumiu todo o oxigênio que tinha dentro do copo, aquele fogo vai se apagar. Assim, eles utilizavam da mesma técnica, né? Então, com uma vela, com uma lamparina acesa, né, levavam lá na frente essa lamparina, essa vela acesa, e aí, se essa chama se apagasse, eles entendiam ali, né, que não tinha oxigênio, né? Se eu não tenho fogo é porque acabou o oxigênio. Também faziam a retirada, né? Mas hoje em dia, né, com toda a evolução que a gente teve, já existem os aparelhos aí próprios para a gente fazer as avaliações. Então a gente não precisa se colocar em situação de risco e nem tá matando o coitadinho do passarinho lá, que não tem nada a ver com a história, né? Então é uma das regras aí, tá lá na NR33, que é uma obrigação. A gente precisa fazer esse teste atmosférico em todos os espaços confinados, né, antes de iniciar qualquer atividade, para estar garantindo uma atmosfera segura ali, né, livre da presença de gases tóxicos, inflamáveis e asfixiantes. E que, se não for possível eliminar, né, esses gases, esses riscos, que pelo menos a gente consiga tomar alguma medida de controle para minimizar as suas consequências. Então, que eu entre lá, né, com uma máscara com filtro, né, evitando assim os gases tóxicos, que eu entre com um respirador e o cilindro de ar mandado, né, evitando assim uma asfixia, uma falta de oxigênio, e que eu ventile, que eu resfrie o local para estar eliminando o risco de explosividade, né, ou minimizando esse risco. Então a gente vai ter todas as medidas de controle aí que envolvem o teste atmosférico do ambiente. Então eu faço o teste atmosférico para identificar esses riscos, se eu tenho essa presença, né, dessas atmosferas que podem ser explosiva, tóxica ou asfixiante. Identificando essa situação, então eu preciso tomar as medidas de controle necessárias para poder fazer essa atividade da maneira mais segura possível. Em alguns casos a gente vai conseguir eliminar esse risco, e em outros a gente vai tomar medidas para que a gente minimize esse impacto, né, essas consequências que esse risco pode nos causar. O importante é que a gente consiga fazer a atividade sem afetar a saúde e a segurança dos trabalhadores. Esse é o grande objetivo dessas medidas de controle que a gente toma antes de iniciar as atividades nos espaços confinados, né? Então, nessa avaliação de entrada, a gente deve seguir uma estratégia, que é basicamente a forma como a gente faz lá a nossa permissão de entrada. Primeiro, uma inspeção visual do local, né, identificando os riscos físicos. Então, todo aquele questionário que a gente faz lá, né, no preenchimento da PET, né, para identificar qual é o local daquele espaço confinado, o setor, a sua característica, né, o que ele armazena, qual é o tipo de atividade que eu vou realizar lá dentro, para saber se tem
atividade em altura ou não, se tem a luminosidade suficiente lá dentro, se eu preciso isolar e delimitar o local, enfim, risco de queda, de batida contra, risco de acidente, risco físico, para entender, né, quais são todos os riscos que eu tenho presente no local. O segundo passo, então, né, terminei todo esse questionário, esse levantamento de riscos, eu vou fazer o teste da atmosfera. Eu vou pegar lá no meu aparelhinho, detector de gases, e vou fazer a avaliação. Vou estar verificando ali quantidade de oxigênio, se está adequado ou não, limite de explosividade, a presença de outros gases. Então, eu estou dando sequência aí no meu preenchimento da PET, né? Então, primeira parte, questionário, as perguntas ali, onde eu vou estar fazendo esse levantamento dos riscos, né? Então, qual é o meu espaço confinado, o que ele armazena, qual que é a atividade que eu vou realizar, o que eu preciso ali para fazer a atividade em si, né? Os riscos relacionados à atividade que eu estou levantando num primeiro momento. Logo em seguida, eu vou fazer a avaliação da atmosfera para estar levantando se existem lá aqueles riscos próprios do espaço confinado, né, das características do espaço confinado, né, os riscos próprios de espaço confinado que a gente viu que existem, né, que são os riscos atmosféricos. Então, a falta ou enriquecimento de oxigênio, né, os gases tóxicos e inflamáveis. Então, a partir do teste atmosférico, eu vou conseguir estar identificando esse tipo de situação também lá no meu espaço confinado. Terceiro passo, então, também a atmosfera precisa ser verificada de maneira contínua, né, ou periódica, para que a gente consiga ter um monitoramento aí dessa atmosfera para verificar se ela não está tendo alterações, né? Então, como a gente falou anteriormente, a gente tem dois tipos de monitoramento ali, o monitoramento periódico e o monitoramento contínuo, que é uma sequência, né? Que é uma extensão dessas medidas de controle enquanto as atividades estiverem sendo realizadas dentro do espaço confinado. Então, seja ela periódica ou contínua, a gente precisa continuar fazendo essa avaliação para garantir a segurança dos trabalhadores, para verificar se não houve nenhuma mudança daquela atmosfera durante o decorrer das atividades. Então, esse é o passo a passo das medidas de controle que a gente precisa fazer dentro da atmosfera. Primeiro, preenchimento lá da PET, o levantamento dos riscos relacionados à atividade, para eu saber o que eu posso encontrar lá dentro, quais EPIs que eu necessito para fazer essa atividade, né? Quais são as medidas de controle necessárias, se eu preciso fazer uma ventilação, um resfriamento, bloquear, travar aquele equipamento, enfim, né? Todos os riscos relacionados à atividade. Logo em seguida, eu vou fazer a avaliação inicial da atmosfera para estar verificando esses riscos atmosféricos relativos ao espaço confinado, né? Então, presença de gases tóxicos, inflamáveis, deficiência ou enriquecimento de oxigênio, né? E também a partir daí a gente vai tomar as medidas necessárias se a gente encontrar algum desses riscos atmosféricos fora dos limites de tolerância, né? E um terceiro passo que a gente continua aí, né, tomando conta dos procedimentos de segurança, é fazer essa avaliação periódica ou contínua, né, para ter certeza que o ambiente continua seguro, que não houve nenhum tipo de mudança ali, de interferência de alguma fonte de risco, né, sendo o mais ideal
avaliação contínua do local, ou seja, eu deixar esse aparelho lá com o trabalhador para que ele fique 100% do tempo fazendo esse monitoramento, né? Então, é o primeiro que entra e vai ser o último que sai do espaço confinado, né? Quem estiver com o aparelho, ele precisa ficar 100% do tempo lá, porque se eu tiver qualquer problema, se me apresentar algum risco atmosférico ali, imediatamente ele vai ser identificado e aí a gente vai interromper as atividades e sair todo mundo o mais rápido possível para ter a segurança. Em alguns casos aí, né, no quarto passo, será necessário avaliar a exposição dos trabalhadores a agentes contaminantes gerados por processos realizados durante a entrada. Então, posteriormente aí, né, através dos exames médicos específicos que a gente vai ter para os trabalhadores em espaços confinados, a gente consegue também estar identificando aí a presença de agentes contaminantes no organismo desses trabalhadores. Então, para quem faz atividade em espaço confinado, a gente sempre vai estar solicitando exames específicos, né, que nem sempre vão ser iguais, porque isso vai variar de acordo com as características do espaço confinado, né, que eu tenho lá na minha empresa, que tipo de produto ela armazena. Então, o médico do trabalho é que vai estar determinando quais são esses exames, né, para a gente fazer esse acompanhamento também. Então, mesmo fora do espaço confinado, né, mesmo não estando fazendo atividade ali, a gente também tem outras medidas de controle, aí medidas administrativas, né, que é o acompanhamento também da saúde daquele trabalhador para verificar se ele primeiro tem as condições de saúde, né, para fazer atividade e se, posteriormente nos exames periódicos aí, né, se essa atividade no espaço confinado não está te causando nenhum problema de saúde aí, se não tem algum contaminante presente no seu organismo, né? Então, é uma preocupação desde antes do início da atividade até lá no final, né? É fechar o ciclo aí, né? É fazer um controle de toda a situação, minimizando aí essa probabilidade de acidente, mas também de doenças relacionadas à atividade. Então, são todas medidas de controle que às vezes a gente não, no decorrer da nossa atividade, aí, do nosso dia a dia, a gente acaba não observando, né, não tendo essa noção do tanto de informação necessária, o tanto de medidas de controle que a empresa toma para fazer uma atividade, que às vezes aparentemente para a gente vai ser simples ali, porém envolve uma série de outros fatores aí, né, de medidas que a empresa acaba tomando para prevenir esse acidente, essa doença, para aquele trabalhador que vai fazer a atividade. Então, é importante que a gente conheça todos esses riscos, consiga identificar lá no nosso local de trabalho e que a gente aplique essas medidas de controle, minimizando assim tanto os acidentes como as doenças relacionadas à atividade. Então, esse teste atmosférico, como a gente falou anteriormente, ele é preciso ser realizado de forma externa, nessa avaliação inicial, essa avaliação de entrada. Então, o supervisor de entrada, ele vai fazer do lado de fora essa avaliação, né? Só pode entrar no espaço confinado a partir do momento que ele já foi avaliado, né? Que eu já fiz a avaliação da atmosfera. Então, essa avaliação inicial, né? Essa avaliação primária que a gente realiza sempre do lado de fora, como a gente está vendo o exemplo ali, e buscando sempre atingir todos os pontos ali, né, daquele espaço confinado. Então, o supervisor está ali do lado de fora do espaço confinado
E aí ele vai estar descendo com a mangueirinha ali, né, lá dentro, o sensor do dispositivo, né, detector de gases, para fazer essa avaliação. Importante a gente checar todos os pontos. A gente precisa conhecer que tipo de substância que a gente pode encontrar lá dentro, porque a gente pode se deparar aí com gases mais densos, mais pesados ou mais leves que o ar. Isso vai fazer uma diferença no momento dessa avaliação, porque a gente pode estar tendo uma substância mais pesada que o ar, então ela vai ficar mais concentrada lá próximo do chão, né? Então ela é mais pesada, a sua maior concentração vai estar lá próximo do solo. Como a gente pode ter gases aí mais leves que o ar, então eles vão ficar em suspensão, né? A maior parte dele vai ficar lá na parte superior do espaço confinado. Então, às vezes, se eu fizer uma avaliação só lá embaixo, só lá no fundo desse espaço confinado, eu posso ter um gás que vai estar presente lá na parte superior, que vai me causar problema também. E vice-versa, né? Eu fiz a avaliação só lá na parte superior, eu posso ter um gás mais denso, um gás mais pesado que o ar, que vai estar lá na parte inferior, na parte de baixo. Então isso vai acabar me acarretando problema também. Então eu preciso fazer essa avaliação de uma maneira que eu atinja aí todo o espaço confinado ali. Então, às vezes eu vou fazer lá por cima, então eu vou descer uma mangueirinha lá dentro para fazer essa avaliação, ou eu vou ter uma boca de visita próximo do solo, na horizontal, então eu vou colocar uma varetinha nessa mangueirinha para colocar ela lá dentro, e quando não existir essa opção, né, então eu vou fazer do lado de fora ainda ali, né? Como a gente falou anteriormente, o nosso aparelho ele vai fazer essa avaliação, né, no mínimo de 1 metro de raio, né? A maioria dos aparelhos. Então eu vou chegar na boca de visita ali, né, e vou posicionar meu aparelho. Ele vai estar fazendo essa avaliação 1 metro para dentro ali. Aguardei, não teve nenhuma alteração, coloco então o meu braço lá dentro, porque joguei essa avaliação mais 1 metro para frente ali, né? Não teve nenhum problema, então eu vou entrar naquele espaço confinado e vou passo a passo ali, caminhando, metro a metro caminhando, né, para que faça toda uma avaliação daquele local. Então, o ideal é que o supervisor de entrada sempre faça do lado de fora essa primeira avaliação, seja lá pela mangueirinha na parte de cima ou pela varetinha na parte de baixo. Não tendo essa condição, então vai fazendo aos poucos ali, né, na boca de visita, depois o braço lá dentro, depois vai aos poucos caminhando naquele espaço confinado para fazer todo o monitoramento, né, e aí ter a certeza que aquela atmosfera está segura para a realização dos trabalhos. Para por aí? Não, né? Sempre que possível, deixa o aparelhinho lá com um dos trabalhadores para estar fazendo esse monitoramento de forma contínua dentro daquele espaço confinado. Se não for possível, pelo menos de tempos em tempos aí, o supervisor precisa voltar naquele espaço confinado para estar fazendo uma avaliação periódica, né? Então esse monitoramento não pode parar, não pode ser feito só lá no início, no preenchimento da PET, e aí eu não volto mais durante o dia. Eu preciso fazer, seja ele periódico ou contínuo, mas eu preciso continuar esse monitoramento aí durante o dia para ir me certificando que aquele ambiente continua seguro, que aquela atmosfera ainda está propícia para a realização das atividades. Mas se eu não fiz a avaliação inicial, se eu não fiz esse primeiro teste atmosférico, eu nem posso iniciar a atividade. Essa é uma condição impeditiva. Sempre no espaço confinado eu preciso fazer o preenchimento da PET e a avaliação da atmosfera.
A partir daí é que eu vou iniciar a minha atividade. Ou não, né? Vai depender das condições aí que eu vou encontrar aquela atmosfera quando eu fiz a minha avaliação. Então, esse é um ponto que todos devem saber. Supervisor de entrada, vigia e trabalhador autorizado. Se não foi feita a avaliação atmosférica do local inicial, não posso fazer atividade. E aí também, durante o decorrer do trabalho, a gente tem que ter as outras avaliações ali, seja ela periódica, de tempo em tempo, ou de forma contínua, né, para que a gente continue monitorando o ambiente, para que a gente não tenha nenhuma surpresa aí no decorrer das nossas atividades. Então essa é uma condição impeditiva. Se eu não tenho aparelho, se eu não fiz avaliação, automaticamente eu também não posso fazer nenhuma atividade dentro do espaço confinado.